ao vivo. Vou aguardar as meninas pra gente começar. Só um minutinho, só um minutinho. Vou aceitar a iniciar já. Sejam bem-vindas. Vai dar certo, essa live vai dar certo. Se Deus quiser. Tá me ouvindo, Ju? Olá. Dando certo. Tá dando certo. Maravilha, isso aí. Falta Boa só a noite, Fê. Judite, tudo bem? Seja muito bem-vinda. A Fê deve estar chegando. Eu só não tô te vendo. Você tá me vendo, Ju? Eu tô te vendo. Ah, então tá bom. A Fê Vamos mandou. aproveitar e convidar amigos. Vamos convidar os amigos. Vou aproveitar e vou enviar essa live no nosso grupo fechado. E quem tiver vontade de participar desse grupo fechado, a gente também vai deixar o link aqui nos comentários do nosso grupo fechado, né, para trabalhar o feminino. Esse grupo, o nome é Mulheres Lobas, e a gente vai falar mais sobre o que são as mulheres lobas aqui nessa live. Olá, Fê! Sim. Oi, gente. Oi, Fê. Ai, deu certo. Tô tentando. Que maravilha! Boa Acho que já noite. podemos começar. Pode falar, gente. Bem-vinda. Não, eu tava falando pra quem tá, o pessoal que falou oi. A Judite, Carol entrou. A Su, boa noite. Vamos Ih, ver. Pessoal, eu vou deixar aqui nos comentários o link para o nosso grupo fechado. Essa live hoje é para a gente falar exatamente sobre esse grupo fechado. Essa live é a nossa entrega, nosso transbordo, né? Dentro desse projeto que a gente está vivenciando todos os dias da nossa vida, que é o nosso clã das mulheres lobas. E hoje aqui a gente vai entregar mais, né, sobre o que é isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre a origem desse feminino. A Ju vai começar trazendo a sua entrega maravilhosa, né? Trazendo dentro da numerologia o que a gente vai trazer hoje e o que a gente está vivenciando nesse dia maravilhoso que é hoje. mas antes de eu falar sobre a minha parte, Fê, fala um pouquinho sobre o que você vai trazer no final da live. Oi, gente. Olha, hoje eu trouxe o oráculo. Esse oráculo ele é muito bacana. Ele chama Oráculo da Mulher Sistêmica. E ele está aberto, já quero deixar claro que é para meninas e meninos. O nome chama Mulher Sistêmica, mas ele trabalha com a energia do feminino, certo? Então é para todos, para a gente trazer equilíbrio nos polos. Então é para todo mundo. Aí, Ju, eu vou pedir para você aproveitar e fixar para mim aí na mensagem, para que quem for chegando já vai ver fixado aí. Faça a sua escolha. Opção número 1, número 2 e número 3. Eu vou dividir o baralho em 3 montinhos e aí eu vou escolher a última carta de cada montinho para poder trazer a mensagem da escolha de vocês, ok? Meninas, não falem qual vocês escolheram para não induzir as pessoas. Vocês só vão falar no final, tá? E aí no final da live eu vou trazer a mensagem. Cada mensagem, gente, desse oráculo é muito legal. Ele vem com uma afirmação, tá? Só vou mostrar uma assim, ó, para vocês darem uma olhada. No finalzinho vem uma afirmação, tá vendo aqui? E aí é legal porque ele ativa essa força em cima da mensagem que vem. É muito bacana. Então, serve para meninas e meninos, para todos nós, porque nós temos as duas energias que a gente já conversou sobre isso. Para quem assiste nossas lives e nos acompanha, já está bem ligado nessa situação aí, já é bem esclarecido. Se você ainda não entende, nós temos as duas energias, os dois polos. E esse oráculo trabalha o do feminino, porque é o que a gente está vindo trabalhar, é o que a gente está trazendo aqui nas lives. Então é para todo mundo. Faça a sua escolha e receba a sua orientação no final dessa live, tá bom? Beijo. Agora é com vocês, gente.
Ok, então. Então eu vou começar. Antes de eu trazer a minha entrega, eu gostaria de falar que eu sou a Juliana Lackner, eu sou terapeuta, sou numeróloga, e hoje eu vim compartilhar com vocês, a, na questão da numerologia, a energia deste dia de hoje. Nós estamos na energia. Opa, só um minuto. Nós estamos na energia 8. Essa energia 8 ela está muito presente nesse dia 21/5 de 2025. E ele se conecta muito com a energia do feminino ancestral, né? E é esse feminino que ele pulsa na gente, que ele lidera, que ele transforma, a energia feminina. Isso serve tanto para homens quanto mulheres, tá, gente? Então, o que quer dizer esse número 8? O 8 na numerologia, ele é o número do poder, ele é o número da liderança, ele é o número da ação no mundo. O 8, se a gente vê ele de lado, ele simboliza o quê? O infinito. Tudo que vai, volta. Ele simboliza o quê? A colheita. Ele simboliza a manifestação daquilo que queremos construir para a gente. Mas o 8, ele não é só um número racional. Ou relacionado, por exemplo, a metas, ou só a colheita. Ele simboliza um equilíbrio entre a matéria e o lado espiritual, entre a razão e a emoção, entre o mundo interno e o mundo externo. E o que esse 8 ele tem a ver com a questão do feminino em si, da energia no feminino? Ele vem muito com essa questão da força do feminino para a gente trazer mais consciência para a gente. Ele ocupa um espaço no nosso mundo sem deixar sem deixar a gente ouvir a nossa intuição. Então a gente tem que ouvir a nossa intuição. Ouvir a nossa intuição, desculpa. Travei aqui. E o que tem essa conexão com a mulher loba? Que a gente trabalha nos nossos encontros, só para vocês terem uma ideia. Nos nossos encontros, a gente fala sobre a mulher selvagem, que é a loba. Então, esse 8, basicamente, ele vai trazer muito uma consciência daquilo que a gente não pode, para a gente não esconder nada, para a gente liberar tudo que tá dentro da gente, né? É como se fosse assim, tipo, no conto da La Loba, ele fala sobre o canto, os ossos esquecidos. Então, a gente vai trazer de volta aquilo que a gente veio trazer para renascer dentro da gente. E isso exige muita coragem, exige muita força, exige muita ação. E o 8 é aquele passo que a gente dá na energia de hoje, ele traz esse movimento, ele traz essa construção, ele traz esse erguer-se dentro da gente, né? E as perguntas que eu vou deixar de reflexão para vocês são: o que vocês têm escondido? Onde vocês têm escondido a força dentro de vocês? E o que vocês é, estão conseguindo equilibrar para vocês darem e receberem também? Porque a gente doa, mas a gente tem que saber receber também. E o 8 ele fala muito sobre isso, tá? E para encerrar a minha parte, a gente não pode deixar de lembrar que o nosso poder não é algo que se conquista lá fora, mas é o que a gente consegue se conectar aqui dentro. E essa energia do 8, ela convida a gente a reerguer o que está adormecido dentro da gente, ocupar o nosso espaço com verdade, firmeza e amor. E é justamente sobre essa memória profunda do feminino, que vem antes do patriarcado, que a Dai vai trazer para vocês agora. Porque antes de tudo isso que a gente conhece hoje, existia uma mulher que lembrava do seu poder natural, que vivia conectada com a terra, com a lua, com a sabedoria do corpo. E a Dai, ela vai trazer para a gente sobre essa origem do feminino ancestral, sobre essas raízes que sustentam a jornada dessa loba que está em cada uma de nós. Então, para mim, a minha parte é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu falei muito rápido, mas espero que vocês tenham compreendido. E vou deixar aqui para Dai trazer para a gente essa história tão interessante que é sobre
a origem do feminino. Gratidão. Gratidão, Ju. Olá, Ana Paula. Olá, eu sou Lê Bruchetti. Olá, Sumara Pio. Olá, meninas. E antes de eu começar a me apresentar, né, eu vou aproveitar que a Fê já colocou aqui e eu vou reforçar. Faça uma escolha entre 1, 2 e 3 para você ter a tiragem das cartas do baralho Mulher Sistêmica. E antes de eu começar a falar, por que a gente está falando sobre mulher, né? Por que a gente está fazendo essa live? Então, a gente não anunciou essa live, então essa é uma live surpresa, e a gente está aqui hoje fazendo a nossa entrega, fazendo o nosso transbordo para o mundo. E o que é esse transbordo? É aquilo que a gente não consegue conter. A gente está vivenciando em nossas vidas um grupo fechado que chama Clã das Mulheres Lobas. E dentro desse clã, a gente está se aprofundando em encontros terapêuticos, que a gente resolveu dar um presente para o universo, né? Que é expandir a cura que a gente estava vivenciando, que é passar para todos três terapias incríveis por um valor simbólico de R$ 30. Então, esse grupo fechado, ele é online, todas as mulheres podem participar, não importa o lugar. A gente já estava vivenciando isso, né? A gente já estávamos vivenciando essa terapia, nós três, e a gente decidiu expandir isso. E por que no valor simbólico? Porque quando a cura, ela toca a nossa alma e a gente percebe que aquilo é fundamental para todas as almas, a gente só quer compartilhar. Só que para compartilhar e a gente ficar em sintonia justa com o universo, é preciso que tenha uma troca energética. Então, por isso que a gente escolheu esse valor simbólico. Então, se você quer saber mais, quer fazer parte desse grupo, quer ir além desse transbordo que está acontecendo aqui hoje, a gente deixou o link do nosso grupo. É só você entrar, o grupo é aberto, ele é gratuito. Lá a gente traz informações sobre o feminino, lá a gente traz sorteios, lá a gente traz vídeos, lá a gente traz tiragem de cartas e a gente traz a oportunidade de estar entrando no grupo fechado, no encontro fechado. Agora sim, eu vou falar quem eu sou e o que eu vou trazer hoje aqui. Meu nome é Daiane Stephanie, eu sou astróloga, eu sou alquimista e eu sou a idealizadora da Alquimia dos Astros. Hoje eu vou falar sobre a origem da mulher selvagem, trazendo um olhar alquímico para que a gente entenda aquilo que a Ju falou aqui no começo, sobre o 8. O 8 ele não fala sobre esse equilíbrio, né? Sobre esse aprofundamento interno, essa colheita de quem somos. Para a gente colher quem somos, é preciso que a gente se aprofunde nesse somos, se aprofunde não só no nosso feminino, mas no equilíbrio desse feminino com o masculino, que está dentro de todas nós, de todos nós, como a Fê falou. Então, essa live não é só para mulher, essa live é para todo aquele que quer se aprofundar dentro de uma cura interna, entender a origem dos seus impulsos e anseios. Então, para a gente entender isso, eu vou voltar lá na época das cavernas e para embasar o que eu estou falando, esse é um estudo antropológico, tá? Trazido pelo professor Bernardo Gregório. Ele é um médico, ele é um psicoterapeuta e ele vai trazer esse estudo através da antropologia, estudando a psique dentro do desenvolvimento humano, tá? Então, isso não é algo que eu tirei, né, aleatoriamente. Isso é um estudo aprofundado e eu vou trazer aqui ele aprofundado através da visão da alquimia. Então, quando a gente vai voltando lá na pré-história, a gente vai voltando lá quando o ser humano ele era mais ou menos assim, nem a gente pode dizer humano, né? Ele era bem pré-histórico mesmo, ele era bem selvagem. Lá no começo, quando a gente ainda habitava as cavernas, a mulher ela não tinha um ciclo como a gente conhece hoje. E essa mulher que não tinha um ciclo como a gente conhece hoje, ela vai ditar uma história que ela é o contrário daquilo que a gente aprende na escola. Mas vamos parar para pensar junto. A gente aprende que tudo começa com o patriarcado, mas na verdade não. Tudo começa com o matriarcado. Por quê? Hoje a gente tem um ciclo menstrual de 28 dias. Só que a mulher, assim como as mamíferas selvagens, as mamíferas selvagens, elas não têm um ciclo menstrual, porque elas ovulam. Quando você mora com mais mulheres, você percebe que quando você está em conjunto com outras mulheres, você tende a sincronizar esse ciclo. Então, todas as mulheres morando juntas, elas tinham um ciclo de ovulação próximo, que acontecia mais ou menos na época por volta do final da primavera.
Esse ciclo, quando elas ovulavam, todas nós sabemos que quando a mulher ela ovula, ela tem um pico hormonal que aumenta a sua libido. Esse aumento de libido fazia com que todas elas fossem fecundadas. A mulher sendo fecundada, ela não ia ter a próxima menstruação. Ela ia engravidar, 9 meses de gestação, 3 meses de amamentação. Mesmo que ela continuasse amamentando, às vezes, por um escape, no próximo ciclo, ela acabaria engravidando novamente. Então, dentro desse processo, o ciclo da mulher, ele era o quê? Ele era de 1 ano. E ela vivia como? Ela vivia através dessa sincronicidade com a natureza e com o universo. Essa mulher, ela tinha a cria. E assim, o homem, ele não entendia qual era o seu papel dentro da produção dessa cria. O que ele entendia? A mulher, ela tinha um ser de dentro dela, que é outro ser igual a nós. Então, ela traz a próxima geração dentro dela. Então, a mulher, ela não é comum, ela é um Deus, porque ela tem o dom e o poder da vida. Então, o homem, ele começa a visualizar a mulher como Deus, aliás, como deusa. Aí a gente vai percebendo pelos estudos na história que as formas e os desenhos de deusas esculpidas na pré-história. Então, dentro desse processo, o homem ele não entendia qual que era o sentido da vida dele ali, o que ele estava fazendo ali. Então, a mulher, ela pare a criança, ela cuida da criança, obviamente, naquele processo que ela está cuidando da cria, ela não vai sair do lugar que naquele momento, dentro da pré-história, era o mais seguro, que era a caverna. Então ela vai ficar ali, porque ela está amamentando, porque ela está parindo, porque ela está cuidando. Então quem que vai sair para caçar, para buscar o alimento? O homem, né? Porque precisamos comer. Então esse homem ele vai sair para buscar o alimento. Quando esse homem ele sai para buscar o alimento, a gente tem uma coisa que a gente percebe hoje. O único mamífero que tem o corpo físico totalmente diferente da fêmea e o macho é o ser humano. Né? Você pegar a fisiologia feminina e a fisiologia masculina é muito diferente uma da outra. Por quê? Porque o homem ele foi moldado através desse processo de guerrear, de lutar, de caçar. Isso foi fazendo com que ele tivesse o quê? A capacitação e o exercício da sua força bruta e dos seus músculos. Já a mulher, ela foi trabalhando essa parte de parir, cuidar. E aí, quando você pensa que primeiro que o homem já imaginava que a mulher não era uma mulher, era um deus, porque ela clonava um ser de dentro dela igual a ela. Então, a segunda coisa é que se ela ficava na caverna alimentando a cria, seja através do leite, seja através do alimento que esse homem caçava, a mulher ela tinha o poder da alimentação. Então, assim, se o homem caça, a gente tem subprodutos. O subproduto da caça é a pele. Então, a mulher ela tem o poder da vida, ela tem o poder da alimentação e ela tem o poder da vestimenta, porque se ela prepara, ela tira a pele do animal, ela prepara a vestimenta. Então, a mulher, ela vai construindo a partir dessa visão. Né? E vamos entender aqui, nada disso era uma visão que estavam sendo pensada, na verdade estava sendo vivenciado. Então, através dessa vivência, a mulher ela vai construindo o matriarcado. Então, o matriarcado ele vai se estruturando lá na pré-história, no período do Paleolítico. E a gente vai se desenvolvendo dentro desse processo e a mulher, através da observação, ela entende que o quê? Ela cuida da alimentação, ela começa a observar que aquilo que ela joga para a terra devolve. Então, como que ela entende? Eu planto os melhores grãos, a terra devolve para mim os melhores frutos. Então, ela começa a associar que se eu jogar o melhor para a terra vai devolver o melhor para mim. Então, ela entende que o quê? Que se a terra ela multiplica e devolve, logo a terra é feminina. Tanto que quando todas as oferendas feitas para a terra, ela é feita para baixo. Todas as oferendas feitas para os deuses masculinos, elas são feitas para cima. Por quê? Os deuses masculinos você oferta num altar. Antes de eu continuar essa história, eu quero que a gente faça a seguinte reflexão. Nós, como mulheres, somos ensinadas que a gente é, muitas vezes, vítima do masculino, da opressão masculina. E eu vou chegar no ponto que essa opressão nasce. Mas é importante que a gente entenda que, muitas vezes, o masculino, ele usa da sua força porque ele não reconhece o seu papel. Ele não está sabendo qual é o seu papel.
E é assim que esse masculino ele nasce na pré-história, sem saber exatamente qual que era a função dele ali dentro daquele clã que começa a nascer. A mulher, se ela domina a alimentação, ela está dominando o quê? O fogo. Quando a mulher ela domina o fogo, ela domina os 4 poderes que tem. A da vida, o do fogo, a da alimentação e a da vestimenta. E o homem ele entende que o quê? Qual que é o meu papel aqui? Quando você domina o fogo, qual que é quando você tem uma fogueira acesa, o que você faz? Você senta em roda. Então, a partir daí vai se nascendo os ritos de ciclos, né? Toda roda feminina. Por que a gente faz um círculo do feminino? Que o círculo se feche, mas não se quebre, como canta tantas cantigas, né? Por que a gente canta em roda? Porque vem dessa origem que a gente vai trazendo, dessa união. A mulher, ela estava o quê? Em roda diante do fogo. É importante que a gente capite esse poder, esse empoderamento, de a gente saber quem somos, o poder que temos e o que carregamos. Já dizia um ditado que fala: a mão que balança o berço domina o mundo. E a mulher, muitas vezes, ela se coloca num papel de vítima e ela julga o masculino. Ela fala: nossa, mas o masculino é isso, é aquilo, é opressor. Mas, espera, será que ele é? Ou será que a gente permitiu que ele fosse? Porque a gente não se posicionou diante de quem somos. A mulher, ela precisa muito aprender sobre quem ela é. E que a origem dela não nasce da submissão, como é ensinado nos contos judaicos. A mulher, ela não nasce desse abaixo, muito pelo contrário. A mulher, ela cria todo o sistema pré-histórico e ela vai se desenvolvendo nesse sistema, criando o poder do matriarcado. Só que esse matriarcado, ele tem pequenas falhas, né? Assim como o patriarcado também tem. E quais são essas falhas? Então, partindo do ponto que eu parei da história, a mulher ela começa a entender sobre a agricultura. E a partir do momento que ela começa a entender sobre a agricultura, mais ou menos ali, historicamente, ali no período neolítico, ela começa a entender que se eu jogo os melhores grãos, porque se eu assim entende, você joga o grão para a terra ela vai quebrar, morrer aquele grão, e aí a partir dali vai nascer uma planta. Se eu jogo o melhor para a terra me devolve o melhor. Então eu vou jogar o quê? O melhor homem. Porque aí vão vir homens melhores. E aí a gente vai pegar civilizações como os maias e os astecas, que eles tinham até ritos, né? Não só ritos, mas eles também tinham competições para descobrir qual era o melhor homem para ser sacrificado à terra. E aí, a partir desse momento, a gente começa a entender que o matriarcado ele começa a usar o seu poder, o poder do mistério da vida, o poder do mistério das ervas, o poder do mistério do fogo para si e vai deixando o homem apenas no quê? Na caça. Né? O homem ele caça, ele protege, ele luta e ele morre pela terra. Ele morre pela mulher, ele morre pelo feminino. E aí a gente vai pegar essa parte aqui e a gente vai ouvir frases, né, de algumas pessoas extremistas que usam essa mesma frase. E a gente, de onde que vem essa live para a gente entender a origem do que a gente traz hoje na atualidade. Então, quando você vai percebendo isso, o homem ele vai criando uma certa revolta interna. E a partir dessa revolta, temos uma revolução. E aí, a partir dessa revolução, que aí a gente já está vivendo, né, mas os períodos mais recentes da história, assim, quando eu falo recente, é recente perto do Neolítico e do pré-histórico, mas não é tão recente assim. A gente vai percebendo uma revolta, só que essa é a segunda revolta. A primeira revolta eu vou deixar para a próxima live, então, na próxima live que a gente abrir aqui, eu vou trazer um pouquinho dessa origem, porque essa primeira revolta é a revolta do próprio feminino contra o matriarcado, que é aí que nascem as bruxas, e eu vou deixar para uma próxima live. Eu vou falar dessa segunda revolta, que é a revolta do masculino. O masculino, quando ele se revolta, ele entende tipo assim, pô, a gente é forte, a gente aqui, não sei qual é o meu papel, eu tenho força, eu tenho raiva, eu tenho brutalidade, o que eu vou fazer? Eu vou usar isso a meu favor. Então, eu vou unir esses homens a meu favor e eu vou me revoltar contra o poder que está me oprimindo. Então, primeiro o matriarcado ele começa a se criar a partir da natureza
natureza humana, da natureza selvagem da vida. E a partir dessa natureza, o desenvolvimento intelectual, ele começa a criar o matriarcado e os ritos. Por quê? A mulher, ela trabalha o quê? O cíclico. Ela trabalha as fases na natureza, ela trabalha os ciclos da lua. O masculino, ele não trabalha isso. E isso foi criado na onde? Nessa origem do matriarcado. Só que o patriarcado, quando ele se funde, ele entende o quê? Eu tenho força, então o que eu faço? Eu uso a minha força contra o feminino. Mas assim, elas dão a vida. Como que eu faço? Elas dão a comida. Como que eu faço? Então a gente faz o quê? A gente prende todas essas mulheres, a gente estipula que a gente lidera, e o homem, se ele lidera através da força, obviamente que se ele não for o mais forte e for aquele que dita as regras, alguém vai ditar as regras para ele, porque o feminino não. O feminino, ele se constrói através de todos têm voz. O masculino, como ele se constrói através dessa revolta, que ele constrói que não, um lidera, um tem voz. Então, sim, então um cria as leis, um cria as regras. Por isso que o Deus masculino, ele é tão ditatorial. Porque o homem não é o que vai para a guerra, e o que funciona na guerra? Então, ele usa tudo aquilo que ele aprendeu na guerra, para quê? Para se revoltar contra o feminino, que estava oprimindo ele. Né? Então, o matriarcado ele vai subindo e ele acaba oprimindo esse masculino. A partir daí, então, o que a gente faz? Prende todas as mulheres. Prende elas e aí elas começam a ser o quê? As nossas escravas. Então, elas servem para procriação, servem para alimentação e servem para cuidar do espaço que a gente está. Só que isso cria um problema. Porque se elas são escravas e eles se relacionam com todas as escravas, de quem é o filho? Porque a partir desse momento, o homem ele começa a entender que se eu não me relaciono com aquela mulher que está presa, ela não tem filho. Se ela não tem filho a partir desse ato que nasce da minha vontade, então logo eu sou quem cria o filho na mulher. E aí o homem começa a entender essa ideia de herança. Então, a partir do momento que ele começa a garear através das guerras fortuna, né, bens, terras, e a partir dessas terras ele começa a entender para quem eu deixo. Se eu tomo a mulher e a mulher, outro homem também a toma. E a partir disso ele fala assim, não, espera, então a gente vai estipular a primeira regra. Uma mulher para cada homem. Não pode mais todo mundo pegar todas as nossas escravas e se relacionar com ela, porque o filho que nasce dela vai ser de quem? E a nossa herança vai ser de quem? E assim que o masculino e o patriarcado, ele vai se estabelecendo através da vivência e de uma linha mental muito reta. Então, por que é o filho homem que é dono da herança? Porque ele é aquele que fecunda a próxima mulher. E por que a mulher tem que casar virgem? Porque é a única forma, hoje em dia a gente tem várias formas de saber que o filho é seu. E antigamente, como saber que o filho era dele? E ele lutou tanto, guerreou tanto, conquistou tantos homens, tantas terras, e ele vai passar aquilo para quem? Se ele não sabe se aquele filho é dele. Então, a mulher, a partir de agora, além de ela ser de um único homem, ela casa virgem. E é assim que o patriarcado foi se construindo através dessa revolta. E tudo isso para a gente entender um outro ponto. Às vezes a gente julga o homem, mas a gente já parou para perguntar e entender, aliás, respeitar dentro do masculino quantas dores ele carrega por ser obrigado a vivenciar uma agressividade, uma raiva, uma revolta que hoje que está nas células, no DNA dele, que nem ele entende. E nós, mulheres, carregamos a energia de masculino e feminino dentro da gente. Quanta revolta masculina a gente não traz, né? Querendo ativar essa energia para nos defender, e muitas vezes a gente ativa pela raiva, pelo medo, assim como foi ativada a revolta do patriarcado contra o matriarcado. E foi se construindo histórias e narrativas para reafirmar esse poder que nasceu pelo medo. E a pergunta é, até quando vamos se deixar viver pela dor e pelo medo? Até quando você vai se deixar viver pela dor e pelo medo? Sem respeitar o seu masculino sagrado. E sem, né, reconhecer o seu feminino, para que ele se posicione diante do que ele quer. Porque uma mulher que se posiciona diante do que ela deseja, diante do que ela quer, não tem homem que vai diminuí-la, porque ela não vai aceitar. Ela vai exigir respeito, assim como ela vai dar respeito para esse masculino.
Então, é importante que a gente entenda a origem dos nossos impulsos para que a gente resgate a mulher selvagem, mas na sua ânima poderosa, que é aquilo que ela tem de melhor, que é o dom de dar, nutrir, cuidar, fazer, mas sem deixar que esse poder suba a sua cabeça ao ponto dela querer usar o masculino para se autoproteger, sem respeitar quem esse masculino é, sem ajudar esse masculino a se encontrar dentro de si e encontrar o seu papel dentro da vida. A gente já parou para pensar quantos homens estão perdidos dentro deles mesmos, sendo julgados e massacrando outras mulheres porque eles estão massacrados. E quantas mulheres estão se permitindo, né, ser massacradas porque acham que são submissas e sem essa submissão elas não serão nada. Nós, o feminino, a gente fomos ensinada que sem a validação do outro a gente não é nada. A gente não foi ensinado a se validar, olhar o que a gente quer. E quando a gente se conecta com a mulher selvagem, essa mulher sabe o que ela quer, sabe o seu poder, mas ela respeita o poder do outro. Ela reconhece o poder do outro. E é essa reflexão que eu quero deixar aqui. Você conhece e respeita o seu poder? Você se posiciona dentro da sua própria vida? Você reconhece o poder do outro? Respeita esse outro, mas apesar desse respeito, não se deixa submeter pelos desejos e vontade do outro, porque você reconhece os seus próprios desejos, os seus próprios limites, as suas próprias limitações? Então eu deixo o meu convite aqui para que a gente desperte o feminino selvagem, se conectando e trazendo consciência, clareza da onde nasce, né, as origens de tantas histórias, né, de tantos impulsos, de tantos desejos, para que a gente se conecte com o que a gente quer. Se você, mulher, quer trabalhar, quer empreender, você pode. Se você, mulher, quer ficar em casa, quer cuidar dos filhos, você pode. Desde que você esteja conectada, equilibrada e reconhecendo cada fase e cada poder que você traz. A lua, ela tem 3 fases. A donzela, a mãe e a anciã. A donzela vai à luta, a donzela é guerreira. Então, a mulher ela não precisa ser só princesa. A mãe é aquela que cuida, que nutre, que protege. A mulher, ela naturalmente tem esse poder de nutrir, proteger, cuidar. E às vezes, por isso, acaba nutrindo e cuidando de tudo e de todos, menos de si. É importante que você também cuide de si. Porque se você não cuidar de você, como que você vai alimentar todos aqueles que você quer alimentar e ama? E a anciã? A anciã é aquela que já conseguiu com clareza despertar a sabedoria de saber quem é. É isso, pessoal, da minha parte. Agora eu vou deixar com a Fê falar um pouquinho, né, do baralho sistêmico. Espero que tenham gostado e já deixo o convite para a próxima live a gente falar sobre como que nasce a bruxa a partir da mulher selvagem. É isso. Já tô curiosa, hein? Já tô extremamente curiosa. Falou de bruxa já. Nossa, arrasou. Muito obrigado por compartilhar, por ter feito essa pesquisa com tanto carinho e trazer pra gente esse ensinamento que eu também não sabia a fundo. Gratidão, amiga. Muito obrigado por isso. A minha mãe, parabéns. Oi, Judite. Gente, a minha mãe é a Judite. Ana Paula, concordo com você, né? A gente, nossas antepassadas, as que a gente teve contato, foram educadas assim também, né? Então, são memórias bem antigas que vieram... A gente tem essas memórias também, foram passadas para elas e para nós. Então, é o que eu sempre digo, o autoconhecimento, o desenvolvimento, a gente passar pelas terapias fazendo esses processos, a gente vai treinando o nosso cérebro, vai educando e trazendo novo. Então, tudo precisa de paciência e amorosidade, né? Gratidão, Lê, sua maravilhosa. Gente, outra terapeuta maravilhosa. Eu sou Lê Bruchetti, ela é terapeuta também, oraculista. Gente, ela materializou uma mesa, eu esqueci aqui. ela materializou uma mesa do Eu Sou de Saint Germain, cara, coisa mais incrível. Então ela alinha nossos chakras com a mesa e o pêndulo.
Coisa mais linda, ela canalizou, não existe, ela canalizou, ela tem uma mesa dela. É incrível, eu conheci ela lá na Quantic Dispatch, no evento, lá no Peruíbe, Ju. E ela foi, você conhece ela, as meninas da Alien Trip lá, é ela, a Lelê, as meninas da Kombi lá, é ela, Lê, do cabelo cacheadinho. E ela canalizou uma mesa incrível, a mesa dela, gente. Ela tem canal, tudo. Cola lá, quem tiver curiosidade, vai lá. Ó, Conexão com Eu Sou. Maravilhoso, maravilhoso. Então é isso, gente. A gente precisa de treino, a gente precisa se educar, a gente precisa trazer informação, né? A gente não vai mudar assim, ó, tudo isso. A gente vai trabalhar a informação, vem o processo da gente se desenvolver e trazer isso para o nosso dia a dia dessa forma atual, que também é um processo. Então, tudo pede paciência, amorosidade e calma. Entendeu? É isso mesmo. Estão participando com força, eu adorei. E aí eu vou trazer, então, agora a mensagem desse oráculo maravilhoso que vai trabalhar esse processo. Como a Daine disse aqui com muita sabedoria e precisão, a mulher selvagem, ela não traz selvageria. É que a mulher selvagem, ela traz o que é de mais íntegro, de verdadeiro dessa essência, né? Ela socializa. Isso não quer dizer que ela não socializa. Ela não é um animal louca, descompassada, não é isso. Muito pelo contrário. Ela é socializada, ela vem com essas características, mas ela é verdadeira. Ela faz aquilo que ela quer, de forma educada, de forma social. Não precisa ser bruta para se colocar. Mas a gente precisa se conhecer, que é o que ela falou. Como que você vai se colocar? Como que você vai se impor? Como você vai se manifestar se você não se conhece? O autoconhecimento ele é primordial para isso, gente. A gente não foi ensinado a se conhecer. A gente não foi ensinado a olhar para dentro. A gente foi ensinado a olhar para fora, a desejar aquilo que está lá, não sei aonde, porque é aquilo que é bom. Isso. Então a gente agora tem que fazer o efeito reverso e isso exige que a gente tenha exatamente o que a gente está fazendo aqui. Conhecimento, informação, nos trabalhar, olhar para a gente, acessar e usar tudo isso do jeito que dá dentro da nossa realidade. Entendeu? Então, sem mais delongas, né? Porque vamos lá para as nossas mensagens, vamos ver como é que vamos trabalhar. E eu aconselho o seguinte, como aqui tem uma afirmação de poder, de ativação energética, porque as palavras, elas ativam também os nossos movimentos neurais, tá, galera? Quando a gente fala, a gente ativa, a gente está trabalhando informação, eu aconselho vocês a fazerem de manhã, porque aí vocês vão começar o dia afirmando e potencializando essa vibração no dia de vocês. Vocês vão estar trazendo essa energia para o dia de vocês, ok? Eu aconselho também a repetir 3 vezes. Nosso cérebro, ele entende uma repetição de 3. Tudo para ele é 3. 3, 3, 3, ele entende com mais assertividade, tá? Então, para quem escolheu o número 1, já estou tirando aqui de baixo, ó. Que eu falei, todas vão ser de baixo, né? Para ficar certinho e justo. Vamos lá, qual que é a mensagem? Por que controlar tanto tudo que te cerca? Permita que a sabedoria divina conduza os seus passos. Os planos dele são gigantes para você. Apenas resgate dentro de ti a reconexão com o Pai Maior, aquele que cuidou de cada detalhe da sua vida até aqui e te permitiu experienciar essa jornada terrena. Ele sempre cuidou de você. Solte o controle. Ele tem planos extraordinários para a sua vida. Apenas entregue o conhecido e se renda ao poder sobrenatural do desconhecido. E a afirmação para vocês, número 1, para potencializar isso aí. Escolho viver o plano de Deus para mim. Escolho viver o plano de Deus para mim. Escolho viver o plano de Deus para mim. Número 1. Maravilhoso. Tô arrepiada, gente. Eu amo meu trabalho. Eu sou a Fê Corrêa. Gente, eu sou terapeuta holística, cartomante, né, oraculista, contoterapeuta e também uso técnicas de aromas essenciais, óleos essenciais. Eu não tinha falado, né? Se eu me empolgo, eu já quero entregar. Eu vou indo, eu sou assim, a louca. Número
2. Vamos lá. As expectativas de quem você terá que frustrar para se libertar. Leia 1, 2, 3 vezes essa pergunta e reflita. A motinho. Vou começar de novo, porque a motinho me atrapalhou. As expectativas de quem você terá que frustrar para se libertar. Leia 1, 2, 3 vezes essa pergunta e reflita. Muitas vezes você não se permite ser quem é, seguir sonhos que fazem o seu coração vibrar e até mesmo tomar decisões em função da expectativa que os outros colocam sobre você. Mas saiba que ao ter medo de decepcionar tanto os outros, você pode pagar um grande preço, o de decepcionar a si mesmo. Liberte-se dessa prisão. A afirmação do número 2 é: eu escolho libertar a minha essência. Eu escolho libertar a minha essência. Eu escolho libertar a minha essência. Partiu 3. Vamos lá. Você é o sonho das tuas ancestrais. Elas estavam a serviço de sobreviver e conseguiram. Mas hoje, o que elas mais querem é viver através de ti. Sorrir, dançar, se libertar, prosperar. Essa carta é um chamado para você honrar as dores que elas passaram e transformar toda a maldição em bênção. Elas estão ansiosas para desfrutarem a vida contigo. Você é a esperança de todas. É hora de levar suas antepassadas para a fase mais linda da sua vida, aí no seu coração. Elas estão vibrando. A afirmação do 3 é... Ai, que lindo, tô toda arrepiada, velho. A afirmação do 3 é: eu sou o sonho das minhas ancestrais. Eu sou o sonho das minhas ancestrais. Eu sou o sonho das minhas ancestrais. Lê, eu imaginei que você tivesse... Eu juro por Deus, eu achei que você... A Lê escolheu o 3, tenho certeza. Que legal, Ana. Maravilha. Forte, né, gente? Estou toda arrepiada. Ai, Vixe Maria. E para finalizar, eu senti no meu coração de trazer um oráculo dos anjos, tá? Eu vou tirar uma cartinha para todos nós. É um geralzão, só para a gente finalizar essa live com uma mensagem de um anjo, um arcanjo, para nós, assim, aleatório. Uma mensagem para o nosso coraçãozinho. Eu só senti de tirar uma para gente. A Lê tá falando aqui. A Ana, eu sou o sonho das minhas ancestrais. Isso aí, Ana, isso mesmo. A Lê falou aqui, eu sou o sonho... Ah, tá. Que lindo, gente. Maravilha. Isso mesmo. Muito lindo de você. E você, Ju? Qual que você escolheu? O 1. Ah, e você? Dai. O 2. E você, Foi o 2. Fê? Eu escolhi o 3. Olha, uau! Eu sempre escolho o 3. Eu fui no 1 hoje. Hoje você foi no 1. Vamos lá. Vou cortar aqui, tá? E aí eu vou embaralhar assim, quando voar a cartinha e a mensagem pra gente, beleza? Todos prontos? Preparados? Vamos lá. Voou. Ih, voou 2. Nós recebemos, que nós odeia. Olha, os dois cores. Olha, gente, para ver, ó, 2 cores lilás e azul. São Miguel, né, que representa muito o azul, mas não é a carta dele aqui. E eu só tô falando do azul, mas muita chama violeta, né, que é o eu sou, que da mesa que eu falei de Saint Germain. Eu também gosto muito do Merlin, eu falo muito dele, mas é Saint Germain, são a mesma entidade. E o raio violeta,
né, que é da transmutação. Mas vamos lá. A primeira cartinha que caiu foi Arcanjo Raziel. Vamos ver o que ele fala aqui para nós. Valorize o seu poder. Use seu poder dado por Deus em intenção de manifestar as bênçãos em sua vida. Essa é a primeira mensagem. Segunda mensagem. Arcanjo Jeremiel. Revisão de vida. Faça um inventário de sua vida e resolva mudar ou curar qualquer coisa que esteja desequilibrada. Faz todo sentido. Chama Violeta, transmutação. Aqui está pedindo para a gente fazer uma revisão e valorizar o seu poder. Para incrementar, sinto em dizer que existe alguma coisa aí que nós podemos limpar. A gente pode tirar, que está aí acumulado, não faz mais parte. Pode estar atrapalhando do novo entrar. Tem alguma coisa para a gente retirar. Para que o novo entre, a gente precisa dar uma avaliada aí, fazer uma revisão. Ou seja, passar a vassourinha em alguma coisa, para que o novo entre e a gente faça o uso de um poder pessoal que a gente tem. Para a gente reconhecer esse poder, esse novo aí que vai entrar, vai dar uma clareada nesse poder. Porque a carta é muito nítida aqui da ativação do poder. Tá vendo que está na mãozinha do anjo? Sim. Mas esse poder ele é ativado com a clareza, ele tem consciência, ou seja, com a revisão da vida, a gente retira algo que impede a gente de ter essa clareza, tá? Então essa é a mensagem dos anjos para todos nós. Fica aí a dica como uma lição de casa para nós, né? É isso aí. Muito massa, Fê, porque o dia de hoje, a energia do dia fala sobre poder, né? Ah, é? E olha para Sobre você. manifestação. E aí, Tá vendo? fala valorizar o nosso poder. Que massa! Como que tá conectado, né? Sempre tão tudo conectado. Tão conectado que a gente está na lua minguante, né? A segunda lua minguante em Aquário, uma lua minguante poderosíssima, né? Com agora Plutão retrógrado, que fala exatamente dessa limpeza. E Plutão é poder, né? Então, ele retrógrado é você revisar o seu poder. Ele em Aquário é revisar o seu poder para quem você está entregando o seu poder. Né? Você está entregando o seu poder para o grupo ou você está sendo autêntico com esse poder na lua minguante? Então, é limpar o que precisa ser limpado. Olha, que nossa. A gente está muito sincronizada, cara. Que isso, cara? Louco. Que massa! É isso, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa, alguma pergunta? A Anne, ó, que lindo. Lindo é vocês estarem aqui, ó, se permitindo, abrindo a mente de vocês para receber isso que a gente traz com muito amor e carinho, porque isso está funcionando para nós, a gente está se desenvolvendo, estamos evoluindo, está trazendo cura, elevação, e a gente quer estar transbordando, então a gente está compartilhando com vocês, a gente quer alcançar as pessoas e levar isso para as pessoas, mostrar que funciona, que é legal, é bacana, e é isso. Espero que vocês recebam esse amor, esse carinho, essa vibração. Gente, é isso que eu tenho para entregar para vocês hoje, da minha parte. Gratidão por cada vida de vocês. Eu honro a presença e a vida de cada ser desse planeta. Obrigada por vocês estarem aqui. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Quem quiser, seja bem-vindo aí no nosso grupo. A Dai colocou o link aí. Sejam bem-vindos ao grupo do WhatsApp. Lá é somente para as mulheres, porque a gente trabalha diretamente com a psique feminina, tá? É que ali a gente já direciona o grupo fechado, já direciona técnicas terapêuticas, mas trabalhando a psique. A mente do homem é de um jeito, a da mulher é outra. Aí eu fico doida, né? Não dá para trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Aí eu enlouqueço. Então, mas no grupo lá também é para as meninas, porque tem muita mulher que está afastada do seu feminino, porque precisamos nos adequar e acabamos desenvolvendo os nossos masculinos. A gente precisa desenvolver os nossos femininos agora para equilibrar e trazer ocupar o nosso lugar também, né? Acessar isso que a gente deixou de lado para poder sobreviver e rolou. Agora também não vem ao caso. Vamos embora, vamos acessar isso. E que bom que tem bastante homem também querendo aprender, se informar e querendo acessar. É legal, cara. Tem nada a ver isso aí. Muito bacana. Tá tudo mudando também para melhor, né? Se a gente prestar atenção, não observar só o caos, a gente vê como tem muita gente mudando e transformando. Isso é lindo, é mágico. Gratidão, viu? Um beijo para cada um de vocês. Até a nossa próxima live, pessoal. Beijo. Beijo, menina. Beijo, meninas. Gratidão a todos. E a gente se vê na nossa próxima live. Obrigada, Fê. Obrigada, Ju. Obrigada a todos que estiveram aqui. E de coração, eu espero vocês lá no nosso grupo para a gente poder se aprofundar e se curar juntas.
em roda, assim como as nossas ancestrais em roda no fogo. Ai, gratidão, meninas, por mais uma noite com vocês, para a gente compartilhar todos os ensinamentos que a gente aprende, né? Porque não só a gente compartilha, como a gente aprende uma com a outra, né? E com todas as pessoas que participam também. Então, a gente está aqui para evoluir e aprender cada vez mais. E é isso, gente. Essa live vai ficar salva. Eu vou colocar nos stories o link do nosso grupo do, do WhatsApp também. As meninas vão também colocar no delas. Se caso vocês se interessarem em entrar, sempre são bem-vindas. E é isso, gente. Gratidão e ótima semana para todas e para todos. Beijos, beijos. Beijo, tchau, tchau.